E aí, anime lover? Se você é do tipo que vive por aquele plot twist do nada, aquela batalha épica com uma trilha sonora que dá arrepio, ou até mesmo um protagonista tão carismático que você torce como se fosse seu melhor amigo, então senta que lá vem história, e muita coisa boa. Porque 2025 simplesmente vai ser o ano em que tudo explode. Sério. Até quem largou o anime por achar que não tem mais nada bom vai voltar correndo pra frente da tela. E olha, não tô exagerando. Temos temporadas finais de séries icônicas, retornos que a gente esperou anos, e novos animes que prometem vir com tudo para dominar nossas listas. Pensa num protagonista inteligente. Tem. Um mundo enigmático cheio de segredos. Também. Ação poderosa, drama que aperta o coração e cenas que vão virar meme no Twitter em 2 segundos. Meu amigo, isso é só o começo. E o melhor, muitos desses animes já têm data marcada. Outros são surpresas que vão cair do céu. Mas uma coisa é certa, se você ama esse universo, 2025 vai te pegar de jeito. Fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar os lançamentos que você não pode perder, e o primeiro deles já vai te deixar com a boca aberta. Pronto para começar? Então vamos com o primeiro anime que vai dominar o ano, Zenon, o trabalho por trás da indústria de animes. Lançamento em janeiro de 2025, Zenon não é só mais um anime, é um soco na cara da realidade. Enquanto a maioria mostra heróis voando e espadas flamejantes, esse aqui vai direto aos bastidores, o mundo suado, cansado e subestimado da produção de anime. A protagonista é Natsuko, uma animadora talentosa, inteligente e determinada, que entra na indústria com sonhos grandes e descobre que o preço do sucesso é alto demais. A pressão, os prazos impossíveis, os chefes cobrando feito demônio, tudo isso é retratado com uma honestidade rara. É um daqueles animes que faz você olhar para a tela e pensar, nossa, é assim que fazem. Com uma atmosfera realista e um toque de drama pesados, Zenon promete ser poderoso não por explosões, mas por verdade. E olha, se você já se emocionou com um bom anime dentro do anime, tipo Shirobako, então esse vai te acertar em cheio. A diferença: Zenon não tem filtro. Mostra a exaustão, o assédio moral, o burnout, mas também a paixão que mantém esses artistas vivos. Tem até quem diga que esse vai ser o anime mais importante de 2025, não por entreter, mas por abrir os olhos. E se você achava que só os personagens sofriam, espera até ver quem os cria. Mas calma, se Zenon é realismo pesado, o próximo é puro charme, intriga e um protagonista carismático que conquistou milhões. Mau Mau, de The Apothecary Diaries. The Apothecary Diaries, segunda temporada. Janeiro de 2025 não para de nos surpreender. E se você achou que Zenon era pesado, espera até ver o contraste com The Apothecary Diaries, que volta com tudo em sua segunda temporada. Aqui, o protagonista não é um guerreiro com espada flamejante, mas uma mente brilhante, inteligente e observadora, Mau Mau. Ela, uma botânica moderna presa no corpo de uma serva no Palácio Imperial, usa seu conhecimento científico para desvendar mistérios médicos, envenenamentos e conspirações políticas. Tudo com um toque de humor seco, olhares cortantes e aquela cara de sério que vocês não perceberam isso. É um anime carismático, sim, mas também enigmático, porque cada episódio é como um quebra-cabeça histórico com camadas e mais camadas. E o melhor, o romance com Jinshi, o nobre misterioso e sedutor, volta com mais tensão, química e jogos de poder emocional. A primeira temporada já foi um sucesso entre fãs de mystery e drama palaciano, mas a segunda promete elevar o patamar. Mais intriga, mais reviravoltas, e um desfecho que pode mudar o destino do império. E se você curte protagonistas inteligentes que resolvem tudo com cérebro, não força bruta, então The Apothecary Diaries é obrigatório. Mas falando em protagonista inteligente, que tal um ex-assassino lendário que agora só quer vender refrigerante e cuidar do filho? Pois bem, o próximo é Sakamoto Days, e ele vai te surpreender. Sakamoto Days. E aí, já imaginou o assassino mais poderoso do mundo, trabalhando no caixa de uma loja de conveniência, com uma barriga de cerveja e um avental xadrez? Pois é, Sakamoto Days chega em janeiro de 2025 na Netflix para virar tudo de cabeça para baixo. O protagonista é Sakamoto, um ex-eliminador lendário que largou a vida de sangue para abrir uma lojinha humilde, se casar e criar uma filha. Ele é carismático, pai dedicado, e só quer paz. Mas aí os inimigos do passado aparecem, e ele descobre que ser pai não tira o reflexo de matador. A genialidade do anime está nisso. Mistura ação brutal com humor absurdo e um coração enorme. Cada vez que um vilão aparece achando que pode com ele, Sakamoto vira um furacão de pancadaria criativa, usando escovas de banheiro, sacos de lixo e até o micro-ondas como armas. É um shonen diferente. Aqui, o protagonista inteligente não busca poder, glória ou vingança. Ele luta para proteger o que construiu. E isso o torna ainda mais poderoso. E o melhor, a animação é do estúdio Mappa, famoso por Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man. Então prepare-se, as lutas serão cinematográficas, fluidas e cheias de personalidade. Mas se você curte ação intensa com um toque de sobrenatural, segura essa.
em abril de 2025, Fire Force volta com tudo na segunda parte da terceira temporada, e promete explodir a tela. Fire Force, segunda parte da terceira temporada. Abril de 2025 vai pegar fogo, literalmente. Depois de quase 5 anos no aguardo, Fire Force volta com a segunda parte da terceira temporada, e tudo indica que será o clímax épico que os fãs merecem. O protagonista Shinra, com seus olhos flamejantes e um passado traumático, está mais poderoso do que nunca. Agora, ele e os bombeiros especializados enfrentam a verdade por trás da Igreja da Humanidade Pura, das misteriosas chamas negras e do destino do mundo. É um anime enigmático, cheio de simbolismo, mistério e ação cinematográfica. Cada batalha é coreografada como um espetáculo, e o estilo de luta, inspirado em Avatar, a lenda de Aang, traz movimentos dinâmicos e impacto visual absurdo. A primeira parte da temporada já mostrou que não tem piedade. Personagens importantes morreram, revelações abalaram a realidade do universo, e o vilão principal está mais próximo do que nunca de concretizar seu plano apocalíptico. E se tem uma coisa que Fire Force entende bem, é como manter o espectador grudado na tela, com um protagonista inteligente, vilões carismáticos e um ritmo que não dá espaço para respirar. Mas se você curte ação pesada com um toque de delinquência juvenil, segura essa. Windbreaker também volta em abril, e promete mais pancadaria, lealdade e um sonho impossível. Windbreaker. E se eu te disser que um delinquente que só sabe brigar pode virar o herói de uma cidade inteira? Pois é, Windbreaker volta em abril de 2025 com a segunda temporada, e promete mais pancadaria, lealdade e um sonho que parece impossível. O protagonista, Sakura, é um daqueles caras carismáticos que entra na tela com tudo, violento, impulsivo, mas com código de honra estranho. Ele e outros alunos do ensino médio viraram os protetores da cidade, enfrentando gangues, corrupção e até forças maiores que o sistema. É um anime enigmático no começo. Você pensa que é só mais um sobre valentões, mas aí ele te pega com drama pesado, relações humanas complexas e uma pergunta que não sai da cabeça. Até onde você iria para proteger quem ama? A primeira temporada já mostrou que não tem medo de escurecer. Personagens morreram, traições rolaram, e o preço da justiça própria foi alto. Agora, na sequência, o nível de ação sobe, e o sonho de Sakura de se tornar o melhor ganha um peso maior. Será que ele vai alcançar o topo? Ou será esmagado pelo peso das próprias escolhas? Mas se você curte histórias sombrias com um toque de crítica social, segura essa. Gachakuta chega em 2025 para mostrar que o verdadeiro monstro nem sempre tem garras. Gachakuta. E se te jogassem em um abismo cheio de monstros, acusado de um crime que você não cometeu? Pois é, essa é a realidade de Rudo, o protagonista de Gachakuta, um dos animes mais sombrios e intensos que 2025 vai nos entregar. Esse é um mundo onde a sociedade joga fora quem considera inútil, e o abismo é o lixo humano. Lá embaixo, Rudo precisa sobreviver, lutar e evoluir com armas feitas de lixo e coragem. É um protagonista inteligente, sim, mas também poderoso no que realmente importa, vontade de viver. A crítica social é pesada, o sistema é corrupto, a elite despreza os fracos, e a única lei é a sobrevivência. Mas é justamente isso que faz Gachakuta tão enigmático e envolvente. Ele não é só sobre pancadaria, é sobre redenção, justiça e identidade. O trailer mostra uma animação simples, mas o mangá é um fenômeno. Um dos mais lidos do momento, com batalhas brutais, reviravoltas emocionais e um sistema de poder criativo baseado em armas de pecado. Se você curte Dark Fantasy com coração, ação intensa e um protagonista que nasce das cinzas, Gachakuta vai te prender do começo ao fim. Mas calma, se você achou pesado, segura essa. O próximo é um universo mágico, visual deslumbrante e uma protagonista carismática que vai te encantar. Chegou a hora de falar de Witch Hat Atelier. Witch Hat Atelier, 2025. Você já imaginou que, em vez de varinhas ou gritos de transformação, a magia pudesse ser desenhada? Tipo, literalmente rabiscada no ar com tinta mágica. Pois é exatamente isso que acontece em Witch Hat Atelier. A história acompanha Coco, uma garota órfã que vive num mundo onde só a elite tem permissão para usar magia. Um dia, ela encontra um chapéu mágico e, boom, descobre que consegue desenhar feitiços como ninguém. Só que tem um detalhe, isso é proibido. E se for pega? Vira pedra. Sem aviso. Sem segunda chance. Esse anime é como se Harry Potter e o Senhor dos Anéis tivessem um filho adotado por um mangaka com alma de poeta. A arte é deslumbrante, as runas brilham como se tivessem vida própria, e cada feitiço parece uma obra de arte em movimento. Mas não é só visual, o coração da história é a descoberta. Coco não é poderosa por sangue nobre, ela é poderosa por vontade. E isso é o que faz dela uma protagonista verdadeiramente carismática. Ela erra, chora, mas nunca desiste. E tem mais, o mundo de Witch Hat Atelier é denso. Cheio de regras,
tradições e segredos. É o tipo de anime que te faz pausar só para entender melhor os detalhes das ilustrações mágicas. E se você ama fantasia com alma, com um toque de aventura e inspiração pura, esse vai te marcar. É daqueles que você termina e sente um vazio. Por que quer mais? E o melhor, isso é só o começo. Porque o próximo anime que vou mostrar é sobre um cara que quer morrer, mas é imortal. Sim, isso existe, e é hilário. Dr. Stone, The Final Part. Pense em um mundo onde toda a humanidade foi petrificada do nada. Em um segundo, você está vivendo a vida normal, no outro, vira estátua. Milhares de anos depois, um gênio acorda. E não chora. Não grita. Ele pega um galho, faz fogo, e começa a reconstruir a civilização do zero. Esse é Senku, o protagonista de Dr. Stone, um dos personagens mais inteligentes e calculistas do anime moderno. E em janeiro de 2025, ele dá o último passo, a parte final da jornada. Essa última temporada vai ser dividida em 3 partes, e a primeira estreia em 9 de janeiro. Sim, você ouviu certo, já tem data. E o que está em jogo? Nada menos que o destino da humanidade. Depois de reconstruir a ciência, a eletricidade, os foguetes e até o Wi-Fi, sério, eles têm internet no deserto. Senku agora encara seu maior desafio, o exército de petrificação, com tecnologia alienígena e inimigos que conhecem seus pontos fracos. É xadrez em escala mundial, e cada movimento pode significar vida ou morte. O que torna Dr. Stone tão viciante não é só a ciência, embora explicar química de forma épica seja um feito raro, mas a forma como transforma conhecimento em poder. Aqui, um tubo de ensaio é tão poderoso quanto uma espada. Um cálculo pode salvar milhares. E Senku? Ele é o tipo de protagonista que te faz querer voltar para a escola. Ele não briga com força, ele vence com lógica. E falando em protagonistas imortais, o próximo da lista é um cara que está cansado da eternidade. E ele tem uma parceira com azar tão grande que até o universo parece conspirar contra ela. Lucky Logic, 2ª temporada. Se você achava que já tinha visto de tudo em anime, espera até conhecer Lucky Logic. A premissa soa como uma piada. Um imortal de 300 anos cansado da vida eterna, tentando de todas as formas morrer. E uma garota cujo azar é tão intenso que até rachar o chão com um espirro parece normal. Sim, isso é real. E é exatamente por isso que essa dupla é uma das mais enigmáticas e divertidas do anime moderno. A 2ª temporada promete aprofundar esse universo filosófico, caótico e, estranhamente, profundo. O protagonista, Kazuki, não quer poderes, glória ou amor. Ele só quer um fim. Mas o universo, claro, tem outros planos, e o coloca no centro de uma guerra entre dimensões, onde lógica e acaso decidem o destino de mundos. E ao seu lado, Fuko, uma garota que atrai desastres como imã, mas que, de alguma forma, traz luz para a escuridão dele. A química entre os dois é absurda. Ela, caótica e impulsiva. Ele, frio e cínico. É como se Forrest Gump e Deadpool formassem uma dupla de comédia existencial. O que torna Lucky Logic único é o equilíbrio entre o ridículo e o reflexivo. Enquanto você ri de uma piada sobre um meteoro cair no lanche do personagem, de repente ele solta uma frase sobre o sentido da vida que te faz pausar o vídeo. É um anime que brinca com a realidade, com o acaso, com a fé, e ainda assim consegue ser emocionante. E se você pensou que azar extremo era o limite do absurdo, espera até ver o próximo. Um trailer escuro, uma atmosfera de terror cósmico, e um cara que morre, e renasce em um mundo de segredos sombrios. Lord of the Mysteries. Tem um trailer que vazou no final do ano passado. Escuro, silencioso, com uma névoa densa cobrindo ruas de uma cidade vitoriana. Uma voz sussurra em um idioma antigo. E então, um relógio para. É o primeiro vislumbre de Lord of the Mysteries, e já é suficiente para arrepiar até os fãs mais céticos. Baseado em um dos manhwas mais aclamados da China, esse anime promete mergulhar fundo no terror cósmico, na magia oculta e em um mundo onde saber demais pode te enlouquecer, ou transformar você em algo pior. A história acompanha Clay Moretti, um jovem que morre em nosso mundo e renasce em um universo paralelo onde forças sobrenaturais regem tudo. Para sobreviver, ele entra em um caminho perigoso, o dos Patvais, caminhos espirituais que concedem poderes, mas exigem sacrifícios mentais e emocionais. Cada habilidade usada pode corromper sua mente. Cada segredo revelado pode custar sua sanidade. E ele tem que fingir que está no controle, enquanto viaja entre mundos, investiga cultos e desvenda conspirações que vão além do tempo. Esse é o tipo de anime que não te dá respostas, te dá perguntas. Quem são os deuses por trás do véu?
O que acontece quando você alcança o topo de um patui? E por que todos os que chegam lá desaparecem? Lord of the Mysteries é denso, lento, mas hipnotizante, como se Lovecraft e Sherlock Holmes se unissem em um mundo de magia sombria. E falando em segredos e loucura, o próximo da lista é um dos animes mais violentos, brutais e intensos que já vimos, e o protagonista acabou de ser preso por virar um demônio de motosserra. Chainsaw Man, segunda temporada. Se tem um anime que explodiu em 2024 e deixou todo mundo com o coração na mão, esse nome é Chainsaw Man. E agora? A segunda temporada chega em 2025 sem data exata, mas com uma promessa: vai ser ainda mais brutal, mais emocional e mais insana que a primeira. Kafka, o protagonista que pode se transformar em um demônio de motosserra, acaba de ser preso. E não é por corrupção, traição ou assassinato, é por existir. Por ser o que ele é, um híbrido entre humano e monstro, temido até pelos que deveriam proteger a paz. Essa temporada vai cobrir 2 arcos cruciais do mangá, o arco da Polícia Especial de Caça-Demônios e, em seguida, o arco de Makima, que você já sabe, vai doer. Muito. Vamos ver Kafka lutando não só contra demônios gigantes e criaturas de pesadelo, mas contra o sistema que o criou, usou e agora quer descartar. E tem mais, o Kaiju número 9, um dos vilões mais perturbadores da história do anime, entra em cena com um plano simples: destruir tudo que Kafka ama. E ele não brinca. O que torna Chainsaw Man tão poderoso não é só a violência extrema, é o contraste entre o absurdo e o emocional, entre o sangue e o amor. Kafka é um protagonista carismático não porque é forte, mas porque é frágil. Ele só queria uma vida normal, um emprego tranquilo, talvez um cachorro, mas o mundo não deixou. E cada batalha é uma luta por dignidade, não só por sobrevivência. E falando em batalhas épicas, o próximo da lista é a temporada final de um dos maiores heróis da atualidade. Um garoto sem poderes, que queria apenas ser um símbolo de esperança. My Hero Academia, 8ª temporada, final. É isso, pessoal, 2025 marca o fim da jornada de Izuku Midoriya, o Deku. A 8ª temporada será a temporada final de My Hero Academia, e tudo indica que vai ser um desfecho épico, emocional e carregado de significado. Depois de anos de treinamento, batalhas, perdas e crescimento, Deku finalmente encara seu destino: a guerra final contra o For One, o vilão que assombra o mundo dos heróis há décadas. E dessa vez, não é só sobre vencer. É sobre definir o que significa ser um verdadeiro herói. Essa temporada promete cobrir o arco do Final War, onde todos os personagens que amamos, de Bakugo a Shoto, de Oshaku a Mirko, entram em campo em uma batalha em escala global. É o tipo de confronto onde cada segundo conta, cada decisão pode mudar o rumo da história, e onde até os vilões têm momentos que te fazem parar e refletir. A animação. Espera-se um salto gigantesco em qualidade, com lutas cinematográficas e direção de arte que eleva cada cena a um nível quase simbólico. Mas o coração da temporada continua sendo Deku, um protagonista inteligente, determinado, mas profundamente humano. Ele não nasceu com o melhor poder. Não foi escolhido por um deus. Ele se tornou herói por vontade, por coragem, por amor ao que é certo. E é exatamente por isso que sua jornada ressoa tanto. Este não é só o fim de uma série, é o encerramento de uma era. E falando em heróis, o próximo da lista é um dos mais poderosos de todos, mas que nem liga. Porque para ele, salvar o mundo é só uma atividade de fim de semana. One Punch Man, 3ª temporada. Lembra quando a 2ª temporada de One Punch Man chegou e muita gente torceu o nariz? Animação irregular, direção questionável, e um vilão poderoso que não parecia tão poderoso assim? Pois é, a decepção foi real. Mas agora, em 2025, o Saitama está de volta, e tudo indica que contudo. A 3ª temporada promete não só corrigir os erros do passado, mas elevar o anime a um novo patamar. E o trailer já mostra, a qualidade visual está impressionante. É como se o estúdio tivesse dito: dessa vez, não vamos errar. Saitama continua o mesmo herói careca que mata qualquer inimigo com soco, mas o que ninguém entende é o vazio por trás desse poder. Ele venceu tudo, e ficou entediado. E é exatamente nesse contraste que o One Punch Man brilha, entre o absurdo cômico e a crítica social afiada. Desta vez, o foco deve ser em Garou, o discípulo do mal, um vilão filosófico, carismático e perigoso. Ele não quer destruir a cidade. Ele quer destruir o sistema de heróis. E, pior, ele pode ter razão. A 3ª temporada tem tudo para ser o equilíbrio perfeito entre ação, humor e profundidade. A luta entre Garou e Saitama não será só física, será ideológica. Um representa o caos necessário,
o outro, a Ordem Cansada. E no meio disso tudo, um herói que só queria um desconto no supermercado. E falando em lutas épicas, o próximo anime não é só sobre poder. É sobre maldição, tradição e um jogo mortal onde só os mais fortes sobrevivem. Jujutsu Kaisen, terceira temporada. Segura a respiração, porque 2025 traz o retorno de Jujutsu Kaisen, e não é qualquer temporada. A terceira temporada vai adaptar o tão aguardado arco do jogo do abate, um dos momentos mais brutais e psicológicos do mangá. Imagina isso, o Japão inteiro se transforma em um campo de batalha onde feiticeiros são forçados a lutar até a morte contra reencarnados de demônios da Era Heian, seres imortais, poderosos e sádicos, que só querem ver o mundo arder. É caos puro. É sobrevivência. É Jujutsu Kaisen no seu ápice. O foco será duplo. Por um lado, temos Yuji, Megumi e Nobara enfrentando inimigos que desafiam não só seus poderes, mas sua sanidade. Por outro, vamos mergulhar fundo na história de Satoru Gojo, o feiticeiro mais poderoso, carismático e enigmático do anime. Afinal, o que aconteceu com ele depois daquela prisão? Como ele sobreviveu? E mais importante, o que ele vai fazer quando sair? Porque uma coisa é certa, quando Gojo volta, o mundo treme. E a animação? Espera-se um salto gigantesco. Mappa promete lutas com direção cinematográfica, coreografias que parecem dança mortal e um uso de cor e sombra que transforma cada cena em arte. Isso não será só um anime, será uma experiência. E enquanto você imagina Gojo sorrindo por trás de seu vendado, sabendo que o caos está prestes a explodir, lembre-se, isso é só o começo. Porque o que vem agora? É o momento de fechar o vídeo com força, e lembrar por que amamos tanto esse universo. E aí, qual desses animes você já marcou na agenda? Porque olha, 2025 não é só mais um ano de lançamentos. É uma revolução. De magia desenhada com tinta até batalhas que desafiam a sanidade, de ciência que ressuscita civilizações até heróis que lutam com soco, ou com o coração. Cada um desses animes tem um protagonista poderoso, inteligente, carismático e, acima de tudo, humano. Mesmo os que são demônios, imortais ou super-heróis. Se você chegou até aqui, é porque ama anime de verdade. E eu te pergunto, qual dessas histórias mais te representa? Será que você é como Senku, que acredita no poder do conhecimento? Ou como Koko, que desenha seu próprio destino? Talvez você seja mais como Gojo, que domina o caos com um sorriso, ou como Kafka, que luta mesmo quando o mundo inteiro rejeita. Esse vídeo foi longo, mas cada minuto valeu. Porque informação boa não tem pressa. E se você gostou, não vá embora ainda. Deixe seu comentário. Qual desses animes você mais espera? Qual trailer já te deu arrepio? E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ative o sininho, porque quando Chainsaw Man ou Jujutsu Kaisen lançarem aquele primeiro episódio, você vai querer estar aqui para ver com a gente. Porque no fim das contas, anime não é só entretenimento. É identidade. É emoção. É comunidade. E eu? Estou aqui para contar cada detalhe, com paixão, conhecimento e um pouquinho de loucura. Até o próximo vídeo. E não se esqueça, o mundo dos animes nunca para.